Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos lá. Iniciando nossa aula, nossa short live número 3 do nosso projeto Kowalski 2.0, né? Nossa aula 3. Então, hoje a gente vai falar de uma palavra, de um tema que há algum tempo eu venho abordando, mecanotransdução. Só que, como sempre, né, nós vamos abrir ela num leque gigantesco, num leque desde a reabilitação, passando pela hipertrofia até esportes performance, como sempre eu faço. E o legal é que, primeiro, olha só, a live fica salva, né? Vai logo estar disponível no nosso feed para quem quiser estudar. E esse projeto, né, o Kowalski 2.0, ou seja, Say Something Smart Kowalski, ou simplesmente diga algo inteligente Kowalski, é uma forma de entregar e apresentar ideias para auxiliar os profissionais, os fisioterapeutas, os treinadores, e é algo que alguns profissionais da nossa área estão fazendo, não muitos, e basicamente eu não tenho objetivo direto em relação às minhas mentorias, não tenho objetivo direto, né? As minhas mentorias é algo que corresponde a 80% do meu trabalho hoje, 80%, ou seja, vão continuar os vários formatos, né? Online, presencial. E o Kowalski 2.0, hoje é a aula 3, eu tenho um objetivo até o fim do ano, dezembro desse ano. O meu objetivo básico é atingir 50 lives, mas talvez eu atinja 70, 80, 100. Os temas são inúmeros, né? Eu passo o dia inteiro fazendo análise e criando conexões para colocar nos meus conteúdos. Então, dessa forma, o meu objetivo direto é contribuir, né? E abrir a mente com o trabalho pesado, né? O que é o trabalho pesado? O cara que foi lá, analisou 20, 25, 30 estudos de uma área específica, né? 30 estudos de uma área específica e entregou um raciocínio totalmente prático para vocês, tá? Então, olha só, o que nós vamos falar hoje. Muita gente, quando eu termino a live, me manda inbox ou me pergunta, né? Mas é muito simples o que tu falou, eu vou aplicar já, imediatamente no meu treinamento. E quando começo a aplicar, eu começo a receber os feedbacks, e até hoje, né, a maioria é feedback positivo. Na reabilitação é feedback positivo, totalmente positivo. Na hipertrofia, na recuperação de lesão em esportes performance. E quando alguém traz uma ideia, né, que não conseguiu atingir seus resultados, simplesmente é um gatilho. Eu pego essa ideia e vou atrás fazendo a busca, entre aspas, né? O advogado do diabo, né? Que seria o quê? Ir atrás do que eu não concordo, né? Para ver se eu complemento, né, o raciocínio. Então, olha só. O episódio 1 foi o porquê saber treino excêntrico é a base do treino isométrico. Já foi uma repercussão muito grande, porque eu ministrava cursos excêntricos, né? Ministro ainda, não tem problema nenhum. O problema é a aplicação prática segura no dia a dia. E esse grande boom que eu falo há 5 anos, no mínimo 5 anos, eu falo que a isometria sustenta vários sistemas ou métodos ou meios de treinamento moderno, e tá tudo certo, porque é a análise da curva comprimento-tensão, é a sabedoria da aplicação da mecanotransdução na curva força-velocidade. E o treino excêntrico é algo que eu estou estudando faz 2, 3 semanas. Eu estou estudando métodos avançados excêntricos. Mas, professor, o senhor gosta tanto de isometria? Não. É que a isometria, no momento, é o que é mais aplicável de maneira aguda, ou seja, imediata, como uma solução eficiente, econômica, segura. Mas o excêntrico, ele entra em vários protocolos
tanto na reabilitação, sabendo fazer com sabedoria, e na performance esportiva, transferindo para uma sobrecarga externa que vai ampliar a resposta de força, velocidade, aceleração, potência, enfim. Então, o que eu quis falar? Que mesmo entendendo que a isometria tem mais benefícios do que o treino excêntrico precisa ser estudado, e eu estou incorporando várias ideias. Isso é fantástico, por quê? Porque a minha origem é o treino excêntrico, né? O segundo episódio eu falei o seguinte, que a estrutura precede o movimento. Já tive outras feedbacks, inbox, vários, que a galera falando, pô, professor, isso é muito óbvio, né? Como é que a gente não nota que quanto mais eu fizer um movimento explosivo, coordenativo, né, maior vai ser o meu desgaste muscular e principalmente das estruturas que transferem energia, né? Que é quem transfere energia para as alavancas é o tendão. Então o tendão se desgasta. Então, sabendo disso, e é o que hoje, 2024, todos os cientistas de controle de carga do planeta estão falando. Olha, primeiro eu amplio a tolerância do tecido. Quando eu falo tecido é tudo, músculo, tendão, fáscia, articulação. Depois eu penso no movimento. E não o contrário, né? E entrando numa ideia básica, né? Uma ideia básica, tá? Que é o extremo, né? O pessoal é muito fácil, né? Defender uma bandeira e jogar o resto tudo fora, né? Então, tipo, eu defendo tal bandeira, né? Mas na verdade eu não defendo. Quando eu falo sobre um tema, vocês notam que eu falo de todos os temas e argumento o porquê todos têm seu momento diferente de outras ideias que fazem o contrário. Que simplesmente falam, o meu é o melhor e o teu é ruim. Isso é um baita erro de programação. E vocês vão ver o seguinte, olha só. Raciocínio simples, né? Simples quer dizer qual é o principal benefício. Se eu treinar força máxima, o que é o melhor? Força máxima, né? Ou seja, se eu treinar muita força, eu vou ser um cara muito forte, mas com muita estrutura, né? Muita proteção, porém vou ganhar força máxima, né? Basicamente. Se eu treinar aceleração, potência, força explosiva, o que eu ganho? Força explosiva, potência, aceleração. Tá tudo certo, né? O benefício é a aplicação direta ou a conversão, o resíduo direto da aplicação do estímulo. Se eu treinar coordenação, olha que fantástica essa informação, principal informação. Se eu treinar coordenação, o que eu vou melhorar? Coordenação, né? Então, se eu escolher, eu não quero mais treinar força, eu não quero mais usar cargas externas para ampliar uma capacidade vinculada a um gesto motor geral, né? Que seria força, aceleração, potência. Eu quero treinar o gesto motor vinculado às habilidades coordenativas. O que eu vou melhorar? Eu vou melhorar bastante a coordenação, né? Então, daqui a pouco eu tenho um atleta, um fenômeno técnico, mental e tático. Técnico, mental e tático. E aí eu treino só coordenação com o cara. E aí os resultados são maximizados. Temos alguns exemplos, né? Essa parte de maximizar a parte coordenativa vinculada a esportes performance, com ideias táticas, técnicas e mentais, como o Pep Guardiola. Eu vou estar lá no Manchester City agora em setembro, num congresso de reabilitação avançada. Vou estar lá no complexo. É como o Guardiola gosta de aplicar os seus treinamentos. Aí a pergunta, ele está certo ou está errado? Né? Aí tem vários argumentos, né? A escolha dele neste momento é priorizar o estresse, o estímulo aplicado no organismo para o movimento, né? Agora faço outra pergunta. Nós temos o LeBron James hoje com perto de 40 anos, acho que 39 para 40, se eu não me engano, e ele é um cara que treina todos os dias 2 a 3 horas em média, ou com a equipe,
ou com o seu Private Strength Coach para manter as capacidades de força, potência, velocidade, enfim, o termo que você quiser usar, para daí ter uma manutenção das suas habilidades coordenativas específicas em quadra. Ou seja, tem algum problema dele fazer isso? Então, o que hoje nós podemos abordar sem defender nenhuma bandeira exagerada, e aí nós vamos entrar na mecanotransdução daqui a pouco, tá? Que é o seguinte: o ideal é ter todo esse conjunto distribuído com sabedoria. Como se chama isso hoje? Se vocês forem ver as grandes equipes de esportes performance no mundo e até atletas individuais com multi-eventos, né? Não são... não vamos entrar em modalidades que tem um ciclo único de pico, né? Que seria preparação de 5, 6 meses para daí condensar num calendário mais enxuto de 3, 4 meses de competições, né? Vamos pensar em quem semana a semana tem necessidade de performar. É manter e otimizar todas as capacidades, né? O nome disso é Complex Training, né? Quando eu entendo, né? Obviamente pós pré-temporada, quando eu entendo que eu preciso manter a força, otimizar a conversão para algo rápido, explosivo, reativo, e tem uma sustentação de coordenação específica do gesto motor sustentado pelo sistema energético da modalidade. Acabei de dar o perfeito para vocês. Isso não é fácil. Por que não é fácil? Porque as pessoas não dominam as bases teóricas. E isso que eu acabei de falar está em todos os modelos hoje modernos de programação de treinamento. Para não chamar periodização. Todos os modelos modernos usam essa ordem. Agora, a escolha do exercício, se eu quero ser mais tradicional, treinar de forma dinâmica, ou mais, entre aspas, complexo, né? Treinar, quando eu falo dinâmica, concêntrico e excêntrico, mais complexo, treinar isométrico. Se eu quero converter para uma capacidade de velocidade de contração muscular, com um gesto motor mais tradicional, baseado em saltos, né, ou derivativos de LPO, ou eu quero já gerar um movimento muito mais estruturado no gesto motor da modalidade, visando a integração da tripla extensão, quando o pé bate no solo e termina com um movimento coordenado, eficiente e reativo no centro do corpo. Ou eu quero trabalhar um condicionamento físico de fôlego mais geral, né, que sustenta a renovação de energia, né, bases aeróbicas, bases anaeróbicas, ou eu só quero trabalhar intervalados intermitentes de alta intensidade. Cara, você escolhe o que você quer fazer. Qual é o problema? As pessoas não entendem essa ordem e simplesmente não tem uma programação baseada em adaptações neuroendócrino-musculares coerentes para aplicar seu treinamento. Ponto. Dito tudo isso, tá? Aí, o primeiro argumento básico. Professor, tal atleta aplicou um treino considerado obsoleto, ou não moderno, ou tradicional, e o cara atingiu ótimos resultados, enquanto o outro atleta, que aplica toda a ideia mais integrada, sistêmica, não atingiu, né? E aí nós temos a questão que mesmo aplicando ideias mais tradicionais, o corpo, após receber um estímulo, eu recebi um estímulo, tá? Normalmente o estímulo hoje precisa ter uma intensidade ideal. Eu preciso que tenha intensidade, né? Estou passando o estímulo mais perfeito. Intensidade ideal. E ele vai ter um certo volume e tem a tendência de progredir ou a intensidade ou o volume para gerar adaptações progressivas. Ponto. Só tem dois caminhos quando eu quebro o equilíbrio, né, do meu organismo, né? Ou eu vou melhorar, ou eu vou piorar. Ponto. Então, muitas vezes treinos tradicionais
que vão quebrar o equilíbrio, vão gerar adaptações positivas. Agora, você vai avaliar qual nota você dá para essa adaptação positiva. E o legal hoje de estudar bloco, estudar biológico funcional, estudar sistema dinâmico complexo, estudar bases adaptativas e entender e ter uma noção muito ampla de como o corpo adapta, não me deixa longe dessas pegadinhas, né, de conteúdos superficiais que falam que isso é melhor que aquilo. Então vamos lá, olha só. Se eu apliquei um estímulo, eu vou avaliar se esse estímulo teve uma nota 3, 4, 5 de adaptação ou 8, 9. Por isso que o título do episódio 3, o tema é Mecanotransdução no caminho da super. Eu botei super para chamar atenção. Adaptação positiva. Super adaptação positiva. Beleza? Sabe, isso aqui é um paradoxo, um paradigma, né? Que já está consolidado desde a década de 70. Começou pelo modelo de Bannister, de 75, e depois é defendido pelo Impellizieri, o maior cientista de controle de carga do mundo, na minha opinião, que chama de paradigma estímulo-resposta, ou como vocês escutam normalmente, sobre o paradoxo ou paradigma fitness-fadigue, porque tudo no corpo tem dois caminhos. Ou vai melhorar, ou vai piorar, ou vai estimular, ou vai fadigar, né? E aí nós temos as questões, né, das adaptações seguras. E aí começa a loucura da mecanotransdução, que é o seguinte. Primeira grande coisa que acontece é as pessoas, e agora nós estamos entrando nas explicações da mecanotransdução, para alguém que foi um dos primeiros caras a falar de mecanotransdução no Brasil, em cursos, falando da mecanotransdução como pilar do tendão, da mecanotransdução como algo fundamental para a hipertrofia e da mecanotransdução como um pilar, como o primeiro exercício seguro e eficiente para esportes performance através da potenciação pós-ativação. Então, eu continuo batendo na tecla. Isso não quer dizer que eu não possa incluir outras formas de estímulos, né, basicamente concêntricos e excêntricos dentro da visão. Então, vamos lá. A mecanotransdução, como ela surgiu forte, primeiro em cadeias musculares em 2000, Donald Ingber. Donald Ingber é o cara que colocou bases teóricas nas cadeias musculares. Aquilo da Anatomy Trends, do Andrew Vleeman, dos subsistemas. É esse cara aí. Esse cara que falou que 70%, 80% da transferência de força é lateral. Então, o músculo vai, de forma longitudinal, transferir força até o osso. E esse osso, essa junção músculo-tendínea consegue acumular 20%, 30% de energia. Mas a principal transferência de força é pela parede da fáscia, juntamente com a musculatura, em que as cadeias se conectam e trabalham funcionalmente. Mas isso todo mundo já sabe. Isso é a teoria da integridade tensional, como eu transfiro força e como isso acontece. Isso todos já sabem, 2000. Talvez já escutaram, mas não tem essa explicação. Aí a mecanotransdução, que nada mais é do que uma aplicação de um estímulo mecânico, mecanotransdução, em que ela transduz, ou seja, adapta o tecido, né, muscular, facial ou tendíneo em cascatas moleculares para gerar anabolismo positivo, ponto. Mas por que a mecanotransdução é tão fantástica? Porque, e aí algumas horas de aula para entrar em toda essa questão, porque basicamente os estudos de mecanotransdução para o tendão e para a musculatura, eles foram inicialmente aplicados na renovação óssea, né? Na lei de Wolff,
Lá na década de 80, o pessoal falando, olha, nós precisamos aplicar sobrecargas seguras no osso para estimular sua renovação. E aí essa ideia, que era uma atividade piezoelétrica, que é uma atividade que acontecia basicamente na matriz óssea, ela foi convertida numa ideia de mecanotransduction, que hoje, entre 2006 e 2012, virou o grande pilar, entre aspas, da adaptação limpa e hipertrófica. Não quer dizer que eu não vou hipertrofiar fazendo treinos de rompimento de fibra e estresse metabólico, porém, eu posso incorporar um treino mais híbrido, em que eu tenho estímulos mais de mecanotransdução e alguns momentos que eu faço falha momentânea muscular e também estresse metabólico, mas isso já está comprovado hoje, 2024, e mais na frente eu vou fazer algumas lives especificamente sobre esse tema. Já está comprovado que o ideal é transitar pelos 3 tipos de estímulos com maior ênfase na mecanotransdução e complementando com lesão tecidual e estresse metabólico. Por quê? Porque já está comprovado que eu não preciso romper as fibras para gerar hipertrofia. Eu posso gerar hipertrofia com estímulos de mecanotransdução, tá? Beleza. Aí o que acontece? Qual é o ponto-chave da mecanotransdução para a máxima adaptação positiva? E vocês vão ver como a lesão é multifatorial, principalmente a lesão muscular. Mas ela tem algo que nós, dominando essa base teórica, nós podemos com certeza, olha só, com certeza, minimizar. Minimizar é a palavra que a gente tem que usar, tá? Então, olha só, o tendão, né? O tendão, hoje, não é o tipo de ação muscular conforme Maliaras 2012, até tava... Porque eu leio tantas referências que eu preciso, às vezes, tá na ponta da língua exatamente aonde eu li isso, tá? Muitos fisioterapeutas e médicos estão falando de mecanotransdução. E como hoje eu estou aprofundando todas as adaptações tendíneas e cada vez mais a gente começa a descobrir que, entendendo como o tendão desgasta, degenera, que basicamente é por esforço acumulado, volume excessivo, frequência alta, errar, aplicar um número de séries e repetições acima da tolerância da articulação e excesso de contração sem oxigênio. Olha que fantástico. Excesso de contração sem oxigênio, né? Ou seja, a zona de lactato, eu degenero as fibras de colágeno do tendão. E aí abre uma janela gigantesca. Por quê? Porque quando eu perco o tendão, ou perco a funcionalidade do tendão com o movimento, é mais rápido a fadiga muscular, obviamente, porque o tendão é econômico e o músculo gasta energia. A acoplagem, né? A interação, a transferência de energia elástica do tendão, nós perdemos. E ao perder essa transferência de energia elástica, o músculo acaba fadigando de maneira precoce. É uma das explicações da teoria da fadiga mecânica. É uma das ideias do Impellizieri em aumentar a força estrutural da articulação antes de pensar no movimento. Isso que eu estou falando, quase ninguém pensa, tá? Acredito nas minhas leituras e em todos os conteúdos que eu sigo, pouquíssimas pessoas. Por quê? Porque isso tem que ir lá no Impellizieri, baixar os seus 25, 30 artigos, ler todos, né? E começar a ver o que ele quer dizer com isso aí. E aí vocês começam a ter ideias. Então, ação muscular não é o ponto estratégico conforme Maliaras para o tendão, e sim a alta mecanotransdução segura. Então eu posso ter alta mecanotransdução com movimento concêntrico? Posso. É fácil se eu estou pré-fadigado, ou com micro-rupturas musculares, ou com micro-rupturas do tendão, que é o que mais acontece em qualquer tipo de treinamento. Não é fácil. A ação excêntrica hoje, ela é muito boa
é o principal gatilho de mecanotransdução. Porém, os próprios caras que estudam ação excêntrica falam, olha, nós só temos que ter um cuidado. Enquanto a mecanotransdução para o tendão vai ser interessante com a ação excêntrica, nós temos uma questão estrutural muscular e da junção que provavelmente vão ficar 7 a 14 dias buscando uma supercompensação adaptativa. E aí tomem cuidado, principalmente para momentos que tu tenha necessidade de evoluir rápido. Evoluir rápido quer dizer o quê? Você precisa aplicar um treino e provavelmente no mesmo dia ou no outro, a pessoa já tem que fazer algum tipo de trabalho de sistema energético, né? E é complicado, a gente não tem esse tempo. Então surgiu as isometrias e as pesquisas falam que o Time Dependent Recovery da ação isométrica em certas angulações, principalmente angulações em comprimento ótimo, é de 1 a 2 dias no máximo, às vezes é 12 horas se o volume for pequeno. Enquanto ações excêntricas, o tempo é maior, 5, 7, 14 dias, 21 dias, a gente não sabe, cada organismo é único. Então, a alta mecanotransdução, que tem um limiar em torno de 70% a 80%, e tem todas as pesquisas de tendão hoje falando que sim, a alta mecanotransdução, quando aplicada de maneira correta, é o gatilho que o tendão começa a renovar e tudo começa a funcionar novamente. Aí, eu quero voltar por uma visão mais prática da realidade que a gente vê. Então, olha só, nós traçamos alguns conteúdos, ideias teóricas, né? Eu peguei aqui, 60 horas de passo a passo e entreguei numa visão para você saber, então eu tenho a mecanotransdução. A mecanotransdução tem um ponto interessante. Se o lactato começa a incomodar ali em 8, 12, 15 segundos, eu vou ter uma zona para aplicar a mecanotransdução com essa carga excêntrica, mas principalmente isométrica, ou combinada, excêntrica, concêntrica com o movimento controlado, um limiar ali de 15 a 20 segundos é um limiar seguro. Beleza. Então o que acontece? Voltamos para a informação do episódio 1 do Kowalski 2.0, episódio 2, principalmente, estrutura precede a função. Agora vamos pensar quando a pessoa não domina as bases teóricas, o que acontece quando nós estamos durante a temporada, ou até gerando hipertrofia máxima do bodybuilding e aplicando sobrecargas progressivas, ou seja, eu estou evoluindo, meu músculo está melhor, eu tenho mais força, eu tenho mais aceleração. É o que acontece em qualquer esporte que o cara treinar movimento, ele melhora o quê? Movimento. Se ele treinar aceleração, ele melhora o quê? Aceleração. Se ele treinar potência, ele melhora o quê? Potência. Se ele treinar resistência especial, fôlego, ele melhora o quê? Fôlego. Ou seja, o que eu aplicar de treino ele vai melhorar. O movimento melhora o movimento. Porém, o movimento não melhora a estrutura. Ele pode até sustentar por um período de tempo, né? Mas basicamente ele não melhora. E aí nós temos alguns problemas. Sabendo que o movimento ele é, entre aspas, imprevisível na maioria das modalidades, eu não tenho um controle, eu vou ter certas articulações com desequilíbrios de overuse comparado às outras. E aí o que acontece? Nós voltamos a Impellizieri 2024. Franco Impellizieri 2024, ele fala: nós precisamos aumentar a tolerância da estrutura para aplicar e ter um controle seguro do quê? Do movimento. E quando eu falo movimento, serve qualquer coisa. Aí nós temos a realidade de multi-eventos, de intervalos recuperativos pequenos e de temporadas muito longas. E um atleta que treina explosão, movimento, ou pratica os próprios jogos que acabam gerando uma manutenção de treinabilidade. Então, normalmente, vocês já viram um atleta lento, descoordenado, ter lesão muscular? Não, normalmente ocorre com um atleta altamente treinado, altamente coordenado e altamente reativo. E aí a gente começa a ver o quê? Quando nós recebemos algumas ideias de o que é feito na academia, no gym, né? Qual treino de força é aplicado para o cara ser excelente no movimento, na explosão, na coordenação? O problema não é a coordenação. Se você quer abordar uma transferência para o movimento de maneira tradicional, faça.
avalie e faça. Se você quer basear a transferência de movimento somente em coordenação, faça. Faça, provavelmente você terá resultados excelentes nas duas abordagens. O problema é que se tu não utilizar a mecanotransdução, que o tempo de recuperação entre as sessões é curto, e não saber que a mecanotransdução hoje é a forma de estruturar e estabilizar as forças da articulação da junção músculo-tendínea na sala de musculação, não tem simplesmente como pensar em sustentabilidade a longo prazo. Então vamos lá. Duas coisas acontecem. Duas coisas fantásticas. A primeira, se a estrutura precede o movimento e eu não tenho tempo, quando eu for para a sala de musculação, o que eu não posso fazer? Romper as fibras. Cara, isso é óbvio, né? Porque um treino bodybuilding não é hoje, a não ser pré-temporada, voltando de férias, não é aplicável a um atleta de performance de alta contração, velocidade de contração muscular, né? Beleza. Então um treino bodybuilding com falha momentânea muscular eu não faço. Beleza. Aí o que acontece? Se eu não treino falha momentânea muscular, o que eu deveria treinar? Aí a pessoa pensa, porra, se o treino de falha momentânea muscular ele é prejudicial com carga moderada, imagina se eu fazer força com esse cara, aí eu arrebento tudo. Então ele não treina força, né? Ele não sabe que a hipertrofia não é para fazer porque vai romper fibras, porque ele avalia que a hipertrofia, e o problema de romper fibras não é a carga, e sim a zona de segundos, que ela vai estar na zona de lactato. E aí ele avalia que a carga neural também vai romper fibras, né? Uma carga até 10 segundos, que basicamente, depois de 2 treinos, tu não rompe mais fibra. Tu gera uma ativação e uma manutenção de força, que é o que todo atleta precisa. Só que daí o que o cara fala? Porra, não vou treinar pesado. Vou treinar o quê? Vou pedir pro cara fazer uma carga moderada, numa zona mais ou menos, e ele não vai sentir falha momentânea muscular, então não adaptou. Mesmo errado, a hipertrofia adapta lá na frente, depois de 5 a 7 dias, e também não faz força para gerar recrutamento, mecanotransdução no tendão, renovação das fibras de colágeno, recrutamento de unidade motora e neural drive. Ou seja, o cara destreinou seu atleta. Ponto. Estão acompanhando meu raciocínio? O cara destreinou o atleta. E a culpa, aonde está o problema? Não entender base teórica. Não entender base teórica. Então o cara destreinou. Isso não vai acontecer numa semana. Vai acontecer num acúmulo ali, depois da segundo, terceiro, quarto mês, porque o cara tá destreinado. Aí comecem a acompanhar comigo o raciocínio. O que é um destreinamento? É quando a estrutura não suporta todos os dias a alta intensidade do movimento. Porque tu não consegue aplicar a estabilização da parte estrutural através da mecanotransdução. Tu não consegue, porque tu não entende que o treino neural não vai romper fibras, porque tu não entende sistema energético. Tu não entende que até 10, 12 segundos, tu não, após uma mínima aplicação de estímulo, que tu deve ter feito na pré-temporada, tu vai passar a temporada inteira estabilizando os níveis de força e aí manipulando se tu quer um pouco mais de renovação de tendão ou simplesmente ativação das fibras tipo 2 e neural drive, fazendo força com uma carga moderada alta numa zona baixa de 4 a 6 repetições. E aí entra outra questão. Por que tão importante estabilizar o tendão, né? Ou a estrutura com força? Porque aí te dá a oportunidade, sim, de aplicar treinos para oxigenar, para gerar o quê? Oxigenação, vascularização e angiogênese da junção músculo-tendínea. Porque essa é a grande questão das microlesões nas junções e no tecido tendíneo. Ele ocorre por quê? Porque o corpo sustenta um número X de contração muscular, mas no momento que começa a faltar oxigênio e principalmente a duração do treino, que vai ocorrer em situação real, não tem como eu tirar a zona de lactato do treino, não tem como, né? Ele vai criar início de micro damages
nas junções musculotendíneas. E eu preciso aplicar treinos de oxigenação aí. Só que esse treino de oxigenação, ele precisa estar numa estrutura que está renovada para receber essa nova vascularização. Então, se eu aplico um treino de angiogênese em base aeróbica numa estrutura lesionada, eu provavelmente aumento o problema no tecido. Porque ele não está apto para receber nenhum tipo de estímulo positivo. Ele está precisando de um estímulo que renove basicamente antes de otimizar qualquer tipo de variável. E aí, para finalizar a nossa ideia de hoje, né, eu chamo, até me perguntaram, professor, o senhor fala disso nas mentorias, né? E algumas ideias que nós vamos seguir nos próximos episódios. Eu vou falar de quem entende sistema energético é rei. Quem entende sistema energético é rei. O professor bioquímico PhD Tácito Pessoa, numa dessas lives dele, comentou, olha, e eu concordo 100%, porque sabe qual é a variável do treinamento desportivo mais importante para Nikolai Volkov, o principal bioquímico moderno russo, né? Nas suas publicações em relação à programação de treinos intervalados, principalmente intervalo recuperativo. O intervalo recuperativo é a principal variável para adaptações positivas máximas. Entender isso. Eu só entendo intervalo recuperativo, só entendo sistema energético. Eu só entendo sistema energético se eu souber que eu tenho estímulos que induzem adaptações moleculares a partir de mecanotransdução, estresse metabólico e lesão tecidual. Ambos três estímulos têm mecanotransdução. Um é mecanotransdução de intensidade alta, outro média e outro baixa. Aí você vai escolher qual nota para adaptação você quer. É a máxima adaptação positiva. E para finalizar, né, eu vou falar sobre a principal ideia, né, das mentorias que eu tive com Anatoly Bondarchuk, que é um dos principais cientistas, está vivo ainda, né? Tem 83 para 84 anos, mora no Canadá, ucraniano, e é um dos cientistas que mais estuda complex training, ou melhor, treinamento sistêmico integrado. Ele chama de adaptação biológica, porque o corpo se adapta de uma maneira integrada. E olha só o que ele fala quando ele comenta da programação de uma maneira geral e como ele vai lá na frente focar, porque esse é o cara que mais bate na tecla de que em todos os treinos nós precisamos ter gestos motores específicos da modalidade. Todos os treinos. Porém, ele fala que antes de focar no movimento específico da modalidade, por quê? Porque o corpo precisa todo dia receber estímulos, reforçando porque a adaptação ela é constante, diária, é chamada homeorese. Todos os dias nós estamos buscando ou melhorar ou manter a nossa máxima adaptação. Então a principal frase dele é a seguinte, que o componente de isometria máxima da musculatura do tendão. Então, esse componente de isometria máxima que a gente pode desenvolver é a base fundamental ou a base sólida para qualquer conversão para movimento rápido, potente, explosivo ou de aceleração antes de finalizar o gesto motor específico ideal da modalidade esportiva. Então, sabendo que a estrutura precede o movimento, nós temos hoje a mecanotransdução, que é um nome muitas vezes um pouco diferente, mas ele é muito fácil entendível dentro de uma programação. Está diretamente ligado aos sistemas energéticos, está diretamente ligado à qualidade de contração muscular, está diretamente ligado a respostas adaptativas imediatas, seguras e eficientes na musculatura e no tendão, e
com certeza pode ser aplicado nos não, com certeza não. Deve ser aplicado na reabilitação tendínea, deve ser aplicado em esportes performance e é uma excelente opção para colocar junto aos treinos de hipertrofia máxima. Beleza? Valeu, pessoal! Então, este foi o episódio 3 da Kowalski 2.0. Fiquem ligados, essa semana eu já posto o tema do episódio 4 e seguimos interligando todos os conteúdos para gerar uma maior visão geral global das programações específicas de treinamento na sala de musculação e também nos estágios de transição da fisioterapia para o movimento. Tá bom? Valeu, abraço e até a próxima!